Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante lá do comecinho da igreja cristã. Pensem assim, a igreja crescendo, cheia de energia, sabe? Mas aí gente de todo tipo chegando, judeus, não judeus, os gentios. E essa mistura toda trouxe a primeira grande crise. Como é que eles iam virar uma coisa só? A tensão foi crescendo, principalmente num lugar chamado Antioquia. É esse momento, esse ponto de virada que a gente vai analisar hoje. Está lá em Atos, capítulo 15. A famosa Assembleia de Jerusalém. Uma reunião que, definiu muita coisa para o futuro. A gente tem as fontes aqui que contam essa história em detalhes. Vamos dar uma olhada no conflito, nos argumentos e que argumentos. Como eles chegaram numa decisão e o que aconteceu depois. Certo. Então a nossa missão aqui é entender o que rolou nessa reunião, como eles lidaram com uma briga feia sobre doutrina, uma coisa que podia ter rachado tudo, sabe? E por que essa história antiga ainda fala tanto com a gente hoje? Vamos tentar tirar as lições mais importantes disso tudo. Para começar, vamos para Antioquia. Era um centro super importante, né? Paulo e Barnabé tinham acabado de voltar da primeira viagem missionária deles. Chegaram com ótimas notícias. Contaram como Deus tinha, aberto a porta da fé para os gentios. Imagina a festa, a empolgação lá em Antioquia. Só que essa alegria não durou muito tempo. Não durou, porque logo em seguida chegaram os homens da Judéia. O texto de Atos depois explica que eram crentes, mas do grupo dos fariseus, sabe? Aqueles bem ligados na lei judaica mesmo depois de crerem em Jesus. E eles chegaram ensinando uma coisa que causou um choque geral. Diziam que os gentios que se convertiam precisavam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos de verdade. Nossa! E isso batia de frente com o que Paulo e Barnabé estavam pregando, né? A salvação pela graça. Totalmente de frente. E com a experiência que os próprios gentios tinham tido. Não é à toa que o texto fala que gerou não pequena dissensão e contenda. Imagina, não era uma briguinha qualquer, né? Mexia com o coração da mensagem cristã. Salvação é pelo quê, afinal? E ameaçava dividir a comunidade ali mesmo, em Antioquia. Exatamente. A questão de fundo era essa. Como alguém é salvo? É obedecendo a lei com todos os rituais, tipo a circuncisão? Ou é um presente de Deus, de graça, que a gente recebe pela fé em Jesus? Se o pessoal da Judéia tivesse certo, a experiência toda dos gentios não valia nada. E o trabalho de Paulo e Barnabé teria sido, incompleto, na melhor das hipóteses. O próprio evangelho estava em jogo. Que situação! E aí, com esse impasse gigante, que não era só um problema local, mas tinha a ver com a mensagem toda do cristianismo, o que a igreja de Antioquia fez? Eles tomaram uma decisão bem inteligente, pelo visto, mandaram Paulo, Barnabé e mais gente para Jerusalém para levar a questão para os apóstolos e presbíteros. Mas por que Jerusalém? O que tinha lá de tão especial? Jerusalém era o berço, né? A igreja-mãe. Foi onde tudo começou, no Pentecostes. Os apóstolos originais, as testemunhas oculares de Jesus, a maioria ainda estava lá. Então, buscar o conselho deles e dos outros líderes, os presbíteros, era reconhecer essa autoridade, esse peso histórico. E mostrava também que eles sacaram que o problema de Antioquia não era só de Antioquia. A resposta ia afetar todo mundo. Faz sentido, uma atitude de humildade de buscar unidade, né? Sim, uma busca por sabedoria coletiva para manter a igreja unida. Eles entenderam que a decisão precisava ter um respaldo maior. Legal, e aí chegaram em Jerusalém, contaram o que Deus estava fazendo com os gentios, mas a polêmica foi junto, claro. O texto diz que lá na reunião, levantaram alguns crentes do grupo dos fariseus e insistiram na mesma tecla. Tinha sim que circuncidar os gentios e mandar eles guardarem a lei de Moisés. O debate estava oficialmente na mesa em Jerusalém. Pois é. E a forma como o debate aconteceu lá é muito interessante. Diz que primeiro teve muita contenda, muita discussão. Aí Pedro se levanta para falar, e o que ele faz é genial. Ele não começa com teoria. Ele lembra a própria experiência dele, anos antes, lá na casa de Cornélio, um centurião romano gentil. Lembra? Aquela história de Atos 10. Lembro, sim. A visão do lençol. Isso. E Pedro conta como ele viu com os próprios olhos Deus dando o Espírito Santo para os gentios que não eram circuncidados, do mesmíssimo jeito que tinha dado para eles, judeus, lá no começo. Ou seja,
Deus aceitou os caras antes e sem a lei. É uma estratégia muito boa, né? Apontar para a ação de Deus, não para a teoria humana. Ele diz que Deus não fez distinção, purificou o coração deles pela fé. E aí vem aquela pergunta matadora. Qual pergunta? Aquela, por que vocês querem colocar sobre eles um jugo à lei que nem nossos pais nem nós conseguimos suportar? É um argumento que apela para a realidade, para a dificuldade que eles mesmos tinham com a lei. Exato. É um choque de realidade baseado na ação de Deus. E a conclusão de Pedro é um marco ali. Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Ele nivela todo mundo. Judeu, gentil, tudo igual, salvo pela graça. Depois dessa fala forte de Pedro, o clima muda. O pessoal fica em silêncio. E aí Paulo e Barnabé entram. Para reforçar, imagino... Sim, mas de outro jeito. Eles não focam tanto na teologia naquele momento. Eles contam os sinais e prodígios, as coisas incríveis que Deus fez através deles no meio dos gentios. É como se fosse a prova concreta, sabe? A confirmação prática do que Pedro falou. Deus está agindo, está validando essa missão para os gentios sem exigir a lei. Entendi. Então, tivemos a experiência do passado com Pedro, a do presente com Paulo e Barnabé, e aí entra Tiago, uma figura super respeitada, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Qual foi a dele? Tiago entra para amarrar tudo e dar fundamento bíblico. Ele valida o que Pedro contou, diz que aquilo não foi um caso isolado, mas parte do plano de Deus. E aí vem o ponto-chave. Ele conecta tudo com as Escrituras, o Antigo Testamento. Ele cita o profeta Amós, que falava da restauração do tabernáculo caído de Davi. Que isso quer dizer? Era um símbolo da restauração do povo de Deus, do reino. E Amós diz que isso aconteceria para que o restante da humanidade e todos os gentios sobre os quais o meu nome foi invocado buscassem a Deus. Nossa! O ponto de Tiago é, gente, incluir os gentios não é novidade nossa. Não é desvio, é Deus cumprindo o que ele prometeu lá atrás pelos profetas. Que sacada! Ele juntou a experiência, o que Deus estava fazendo, com a promessa, o que Deus disse que ia fazer. Isso deve ter dado um peso enorme para a decisão final. E como foi essa decisão? Como chegaram lá? O processo foi tão importante quanto o resultado, sabe? O texto faz questão de dizer que não foi uma decisão só dos líderes, mas um consenso. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. E o mais impressionante, eles sentiram que não era só a ideia deles. A carta que eles escrevem começa dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tinha uma convicção profunda de que era Deus guiando a coisa toda. Uau! Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que forte isso! Muito. Mostra que não era só um acordo político ou uma deliberação humana. E a decisão central foi clara: não impor o fardo da lei mosaica, incluindo a circuncisão, sobre os gentios. Confirmaram: salvação é pela graça, pela fé, para todo mundo, ponto. Só que a carta pediu umas coisinhas específicas para os gentios, umas coisas necessárias. Ah, sim. Então afirmaram a liberdade da lei, mas pediram umas abstenções. Isso não podia gerar confusão. Tipo, criaram uma mini-lei. Quais eram essas coisas e por quê? Ótima pergunta. É o ponto delicado aí. As 4 coisas eram: se abster de comida sacrificada a ídolos, de sangue, de carne de animal sufocado, que retinha o sangue, e de relações sexuais ilícitas, a fornicação. A chave para entender isso é que o motivo não era para ser salvo, entende? Não era condição para a salvação. O motivo era relacional, para boa convivência e também missional. Como assim? Essas práticas eram muito comuns no paganismo. Algumas ligadas diretamente à idolatria, outras, como comer sangue, eram um nojo, algo muito ofensivo para os judeus por causa da lei deles. Então, o que eles fizeram foi um equilíbrio muito sábio. Defenderam a liberdade em Cristo, a graça como centro, mas também mostraram uma sensibilidade pastoral e cultural enorme. Entendi. Pedir essas abstenções era um jeito de demonstrar amor e respeito pelos irmãos judeus. Tirava barreiras para eles poderem comer juntos, ter comunhão, que era super importante, sem causar escândalo. Eram orientações para a unidade, para a paz. Não condição para a salvação, mas para viverem a salvação juntos como um corpo só, mesmo sendo diferentes. Faz todo sentido.
Proteger a doutrina e cuidar das pessoas, das relações. E uma decisão assim tão importante precisava ser comunicada direito, né? Para não ter mal-entendido lá em Antioquia. Como eles fizeram isso? Foram muito cuidadosos, não mandaram só a carta, embora a carta fosse essencial, claro, explicando tudo. Eles escolheram 2 caras de confiança lá de Jerusalém mesmo, Judas Barsabás e Silas. O texto diz que eram homens de destaque entre os irmãos. Para dar mais peso. Exato. Eles foram junto com Paulo e Barnabé. A presença deles era como um selo de garantia, sabe? Uma testemunha viva da decisão de Jerusalém. E a carta em si foi bem direto ao ponto. Inclusive, ela tira qualquer culpa de Paulo e Barnabé e, olha que interessante, ela critica abertamente aqueles que causaram a confusão lá em Antioquia. Sério? O que ela dizia? Diz algo como: soubemos que alguns que saíram daqui perturbaram vocês, mas nós não demos nenhuma autorização para isso. Foi um jeito de dizer: olha, aqueles caras agiram por conta própria. A posição oficial da igreja não é essa. Nossa, que clareza. Isso deve ter sido fundamental para acalmar os ânimos em Antioquia. E aí, a turma toda volta para lá, para o olho do furacão, com a carta e os representantes de Jerusalém. Como foi a reação? Foi o oposto da tensão inicial. Foi alívio puro, alegria, encorajamento. O texto diz que quando leram a carta, a comunidade alegrou-se pela consolação que ela trouxe. Dá para imaginar o peso que saiu das costas deles. E Judas e Silas, que também eram profetas, ficaram lá um tempo, fortalecendo o pessoal, encorajando com a palavra. A crise foi resolvida ali, a divisão evitada, e a unidade da igreja, naquele momento super crítico, foi mantida. Que desfecho. Então, resumindo tudo isso, quais seriam os pontos principais que a gente pode tirar dessa Assembleia de Jerusalém? Qual o legado dela? Olha, acho que dá para destacar uns 3 pontos fortes. Primeiro, a afirmação teológica clara. Salvação é pela graça, através da fé em Jesus e ponto final. Tanto para judeu quanto para gentil, sem precisar das obras da lei como condição. Segundo, a unidade da igreja foi preservada. Podia ter rachado tudo ali, mas eles conseguiram manter a comunhão entre esses 2 grupos tão diferentes. E terceiro, ficou um modelo para lidar com conflitos sérios sobre doutrina. Ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo, olhar para as Escrituras, buscar a direção do Espírito Santo juntos e tomar decisões que honrem a verdade e também o amor, a paz na comunidade. E por que essa decisão tomada lá atrás, num contexto tão específico, ainda é importante para a gente hoje? Qual a relevância disso? O impacto foi gigantesco. Historicamente, essa decisão abriu as portas para a missão mundial da igreja. Confirmou que o cristianismo não era só uma seita do judaísmo, mas um povo novo, global, unido em Cristo, vindo de todos os cantos. E se a gente olha para o quadro geral, os princípios que eles usaram ali são super atuais, né? Buscar sabedoria juntos na crise, valorizar a unidade mesmo com gente diferente, discernir a voz de Deus no meio de tanta opinião, equilibrar a verdade do evangelho com amor prático, com respeito. Verdade. Tudo isso ainda é essencial para qualquer comunidade que quer ser fiel à sua identidade e missão nesse mundão complexo que a gente vive. Com certeza. E pensando nesse equilíbrio que eles buscaram, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Qual? Eles pediram para os gentios abrirem mão de algumas coisas, não porque fossem pecado em si, mas por amor, por consideração aos irmãos judeus, para não atrapalhar a comunhão. Exato. E se faz pensar. Como a gente pode aplicar esse princípio hoje? De voluntariamente, talvez, limitar alguma liberdade nossa, algum costume, não porque a lei manda, mas por amor, pelo bem da unidade, do testemunho da nossa comunidade. É uma reflexão profunda, né? Sim. Onde fica a linha entre a liberdade que a gente tem em Cristo e a responsabilidade que a gente tem uns com os outros, principalmente quando a gente convive com gente de culturas diferentes, sensibilidades diferentes, níveis de caminhada na fé diferentes. Fica aí a pergunta para a gente pensar.